Deixa eu compartilhar também, já começou a gravação. Bom, eu vou colocar o microfone, Marcelo, aquele esquema que eu faço toda a aula, tá? Aí se quiser mandar alguma pergunta, escreve um chat, por favor, para eu poder saber que você quer perguntar, e aí eu tiro o microfone para liberar a saída de áudio do meu computador, tá? Bom, vou iniciar aqui a mesa digitalizadora e, bom, em conexão ao material de ontem, né, o material de ontem ele tratava, né, ele apresentava o modelo térmico simplificado da máquina elétrica, né? Então, nesse modelo térmico, a gente viu como acontece o aquecimento da máquina, com que dinâmica, quais são os elementos físicos presentes, né? Quem cria calor, quem tira calor, tá? E aí a gente viu que, baseado, né, em algumas leis físicas, como a primeira lei da termodinâmica, a gente pode caracterizar a máquina de maneira simplificada, o comportamento térmico da máquina de maneira simplificada, por um circuito que tem essa topologia aqui, ó. Então, os elementos produtores de calor, eles vão caracterizar essa fonte de potência térmica, quem está criando potência térmica no interior da máquina, o mecanismo que mais contribui para a criação dessa potência térmica são as perdas no cobre, né, que são dadas aproximadamente aqui, né, numa máquina trifásica, pelas perdas por cada fase, né, que vai ser a soma da resistência do rotor com o estator, vezes o quadrado da corrente de estator, tá? Vezes 3 por conta das 3 fases. Então, esse é o mecanismo que mais contribui para a produção de potência térmica da máquina, né, para fazer com que a temperatura da máquina aumente, tá? Então, a gente vê daqui, né, que se a gente quer evitar que a temperatura da máquina cresça, nós não podemos deixar a corrente de estator crescer, né? Então, essa é uma informação que a gente já aprende com o modelo, e existem outras oportunidades, né, que são alcançadas a partir desse aprendizado do modelo. Uma delas é a capacidade de monitorar o estado térmico da máquina e prevenir que ela queime a partir de medições de corrente de estator, né? O que você puder fazer num contexto mecatrônico para controle, para proteção, a partir de corrente, é algo bom, porque corrente é fácil de medir, fácil e barato, né? E eu vou até explicar nessa aula e nas demais sobre esse mecanismo, né, de proteção elétrica a partir da medição de corrente. Bom, além aqui da fonte, né, que introduz energia térmica na máquina, a gente caracterizou o corpo da máquina através da sua capacidade térmica e a sua capacidade de dissipar calor para o ambiente, que é dada pela resistência térmica da máquina, né? E aí a gente viu também pelo modelinho, né, que a equação diferencial que nasceu aqui desses fenômenos térmicos, ela pode ser usada para desenhar esse circuito que nós estamos desenhando, e que a gente pode fazer uma analogia das variáveis térmicas com variáveis elétricas. Nessa analogia, o potencial dos pontos no mundo elétrico varia às vezes da temperatura
desses pontos no mundo térmico. Tá? Então, a gente tem a temperatura do motor, a temperatura do ambiente, que é imposta pela natureza, que seria o potencial elétrico desse pontinho aqui, e como a natureza impõe a sua temperatura, ela opera como uma fonte, então seria uma fonte de tensão. E esse modelo térmico, então, ele pode ser utilizado para a gente entender, né, como que o ponto de operação da máquina, o estado de operação da máquina, influencia na sua temperatura. E como vimos também nas duas últimas aulas, o aumento excessivo da temperatura acelera o envelhecimento do verniz isolante, que envolve as bobinas de cobre, e com esse envelhecimento acelerado, né, o isolante pode chegar ao final da sua vida útil e não mais isolar, que é o contexto onde a gente vai observar curto-circuito nas bobinas da máquina. Tá? Então, isso é uma síntese aqui do que a gente apurou, né, e modelou nas duas últimas aulas, e a gente vai usar desse conhecimento, desse modelo, para entender o que acontece em sistemas de proteção elétrica de sistemas mecatrônicos, ou dedicadas, né, a conjuntos mecatrônicos. Então, geralmente esses sistemas de proteção, eles vão ser implementados a partir de medições de corrente e tensão feitas no ramal de alimentação da máquina. Tá? Por exemplo, se for partida direta, você vai ter aqui o alimentador, né, da rede de energia que eu estou desenhando. Se não for partida direta, se for partida por inversor, os princípios são os mesmos, os mecanismos de proteção são os mesmos, a análise física, né, das causas de danos são as mesmas. Tá? Então, tudo fica igualzinho, só que o sistema de proteção já vem incorporado dentro do próprio inversor. Tá? Então, um sistema desse, né, para nos ajudar a proteger máquinas, né, e melhorar a mantenabilidade dela, ele vai ser constituído, né, pelo ramal de alimentação. Nós vamos ter aqui chaves, né, nas três fases, implementadas aqui por uma seccionadora ou um disjuntor. Tá? Então, mediante qualquer risco de dano ao equipamento, essas chaves recebem um comando de abertura. Então, um comando elétrico para que elas desconectem a máquina elétrica da rede de alimentação. A máquina elétrica, ela vem aqui, deixa eu só esticar um pouquinho mais essa linha que eu vou precisar de espaço. A máquina elétrica, ela vem conectada aqui. Aqui está a ponta de eixo dela. Tá? E nós faremos medições de corrente e tensão para poder proteger essa máquina. A medição de corrente já é justificada pelos nossos últimos estudos. Né? A gente está vendo aqui que
a produção de potência térmica é associada ao quadrado da corrente de estator. Então, se a gente quiser inibir o mecanismo de queima da máquina, a gente vai ter, né, que monitorar a corrente. Não é que vai ter, é um dos caminhos, um dos possíveis caminhos para poder inibir esse problema é monitorar a corrente. Tá? Então a gente vai pegar, vai medir essa corrente e vai informá-la a um computador de processo chamado relé de proteção. Tá? E, além de medir corrente, a gente vai medir as tensões nas 3 fases e também informá-la ao relé de proteção para que a gente seja capaz de monitorar outros fenômenos que também são prejudiciais à máquina, como fenômenos de subtensão ou sobretensão. Ok? Então a gente também vai colocar aqui as medições de tensão. Tensão na fase A, B e C do estator. E aqui a gente vai ler as correntes na fase A, B e C do estator, ok? E aí vai, esse relé de proteção, né? Ele tem uma estrutura com um microcontrolador que vai executar um software de proteção que recebe como entrada as leituras de tensão e corrente das 3 fases. Mediante a detecção de algum evento perigoso para a máquina, o relé de proteção comanda a abertura das chaves, né, as seccionadoras aqui, que conectam a máquina ao sistema elétrico de potência. Tá? Então, essa é a topologia do sistema de proteção tipicamente usada para proteção, né, de cargas mecatrônicas e auxílio à manutenção. Eu estou até citando essa estrutura porque ela é muito comum de ser vista em parques industriais e ela apresenta uma ajuda de alta relevância para as ações de manutenção industrial, né, tal como a gente está apresentando nesse nosso módulo. Bom, e como que se processa essa ajuda do relé de proteção? Além de proteger a máquina, né, e nos dar uma segunda ou uma terceira chance de extrair a causa raiz de um problema que vai levá-la a queimar, né, ela também apresenta numa interface homem-máquina uma telinha. Ela tem um computadorzinho, ele tem uma telinha e ele apresenta o motivo pelo qual ele promoveu algum desarme em um evento de risco para a máquina. Tá? Então, ele vai chegar para você, vai te dar uma mensagem de falha. Tá? Tem um conjunto de mensagens de falha que ele pode apresentar, né? A gente vai estudar aqui as falhas mais típicas, as que vão acontecer na maior parte das vezes, né? E essas falhas mais típicas são caracterizadas por mensagens que nos vão avisar que a máquina estava em sobrecarga ou em sobrecorrente ou em subtensão
ou que houve desequilíbrio de fases. Onde aqui o desequilíbrio de fases pode contemplar fuga à terra, que a gente vai explicar aqui no decorrer desse módulo. São as mensagens mais comumente encontradas, né, nesses desarmes. Uma mais aqui, sobretensão. Então tem a subtensão e a sobretensão também, tensão excessiva. Ok? Bom, e eu queria, então, fazer uma análise com você aqui sobre a causa raiz de cada uma dessas mensagens para que a gente possa eliminar o problema na planta mecatrônica e evitar a queima da máquina. Tá? Então, a primeira delas, que é a mais comum de todas, é a sobrecarga. Vamos colocar aqui. E é comum a gente falar no contexto industrial que uma determinada máquina sofreu desarme por sobrecarga. Bom, quando a gente fala de sobrecarga, a gente está falando de carga excessiva. E aí é carga mecânica mesmo. Bom, a carga mecânica, que a gente normalmente trata aqui nos nossos desenhos, nas nossas simulações como TL, né, a torque de carga, ela promove a queima da máquina se ela for excessiva e durar muito tempo. Tá? Então, os desarmes, eles são condicionados aos dois fatores. Tá? Então, no caso do desarme por sobrecarga, você vai ter torque de carga excessivo, tipicamente, tá? E tempo excessivo também. Ou torque de carga excessivo por tempo excessivo. Tá? Então, são os dois fatores. Você não pensa, né, só na carga excessiva, não. É o tempo também. A máquina até opera por sobrecarga, desde que não seja uma sobrecarga que dure muito tempo. Tá? Um exemplo disso é a partida. Tá? Na partida, ela está com correntes excessivas, a potência térmica está excessiva, porém, o tempo que a partida dura, se tudo estiver normal, né, ele vai ser menor do que um tempo excessivo, e a máquina não queima, ela vai continuar operando. Tá? Bom, para caracterizar, né, uma carga excessiva, a gente vai buscar os nossos modelos mecatrônicos, tentando fazer uma associação do mundo mecânico, né, que é o torque de carga, e aqui, Marcelo, esse torque de carga é uma entrada, né, ou seja, a gente não tem, a gente como mantenedores da planta mecatrônica, muitas vezes a gente não tem controle sobre esse sinal. Quem vai controlar são as equipes de operação, tá? Então, por vezes, o processo tem alguma anomalia e eles imprimem à nossa máquina elétrica, ao nosso sistema mecatrônico, uma carga mecânica muito alta, né, maior do que a nominal, o torque eletromagnético nominal do motor. Tá? Então, nós vamos tentar entender esse mecanismo do torque da carga no mundo mecânico, com a corrente do estator da máquina no mundo elétrico, com a temperatura da máquina. A gente colocou até motor no modelo térmico, né, mas é a máquina, pode ser motor ou gerador, no mundo térmico. Tá? E como que o relé trabalha para evitar que essa temperatura aqui no mundo térmico fique excessiva. E aí a gente encerre a vida útil do verniz isolante, promovendo curto na máquina e queima. Tá? Então, seguindo essa sequência, né, de
relações de afinidade entre os mundos físicos, mecânico, elétrico e térmico, a gente vai ver o seguinte, né? No mundo mecânico, quando a gente coloca carga excessiva no eixo de uma máquina de indução, eu vou desenhar aqui a curva de torque por velocidade para a gente poder apreciar isso. Aqui é a curva do torque eletromagnético, que é o torque da máquina. Tá? Então, essa curva tem mais ou menos essa característica aqui, igual a gente viu na teoria, né? E o torque de carga, vou desenhar aqui em azul, tem as mais diversas possíveis curvas para caracterizar o torque de carga, né? Depende da carga. Tá? Então, nós vamos ter, em um exemplo aqui, essa configuração, né, da forma de operar da máquina com a forma de operação da carga, né, no que diz respeito aos sinais mecânicos. E a gente vai caracterizar um ponto de operação. Então, a máquina vai operar em regime permanente no ponto onde o torque eletromagnético fica igual ao torque de carga. Isso é garantido pela segunda lei de Newton. Né? No momento que a gente tiver torque eletromagnético igual ao da carga, você não tem aceleração, né? O que significa o quê? Velocidade constante. A máquina atinge aquela velocidade ali do ponto de operação, que é essa aqui, ó. Chamar de ômega 1, e fica operando nesse ponto. Tá? Se houver um aumento de carga, aqui, ó, por algum motivo, o que vai acontecer? Né? No primeiro, a carga tem uma dinâmica mais rápida do que a da velocidade, né? Então ela vai variar de maneira mais rápida que a velocidade, e nos primeiros instantes, após a variação de carga, né, ou melhor dizendo, nem primeiros instantes, né, no regime transitório que sucede a variação de carga, nós não veremos mais o torque eletromagnético se igualar ao torque de carga, porque a carga subiu para cá e o torque eletromagnético da máquina, que está associado com a sua velocidade de operação, ainda está nesse nível aqui, tá? Porque a própria velocidade varia de maneira lenta. Tá? Então, nós vamos ter, num primeiro instante, o torque de carga subindo e o torque eletromagnético não, né? Ele vai estar aqui, ele vai subir numa taxa mais lenta, esse torque 1 aqui, tá? Com isso, então, né, apreciando aqui a segunda lei de Newton, nós vamos ver o seguinte, com o torque de carga que está nesse nível aqui, maior do que o torque eletromagnético, nós teremos o sistema frenando, ou aceleração negativa, tá? Então, isso aqui vai ser negativo, e você agora vai ter o sistema frenando aqui o eixo. Bom, o sistema frenar significa o quê? Que a velocidade vai reduzir, né? E a máquina vai passar a operar nesses pontos aqui até o torque eletromagnético da curva vermelha empatar de novo com o torque de carga. Então, você passa, né, a operar aqui nessa velocidade, vou chamar de ômega 2, com esse novo nível de torque, tanto eletromagnético quanto da carga, né, vão ser iguais, chamado de T2. Tá? Então, o que aconteceu aqui? Sem a gente fazer nada, tá? Não precisa de nenhuma ação nossa, o torque eletromagnético naturalmente empatou com o torque de carga. Tá? Então, essa capacidade, né, do torque eletromagnético automaticamente empatar com o torque de carga ou rejeitar a carga, que é o termo mais usado na literatura da área, então essa capacidade é chamada de rejeição de carga. Tá? O mesmo raciocínio vale se, por exemplo, a carga estivesse nesse nível mais alto e ela abaixasse para cá, ó, tá? E viesse para esse novo patamar aqui de baixo. Ó. Vou fazer uma cor diferente, só para a gente monitorar a sequência. Se a carga caísse, vale o mesmo raciocínio. No primeiro instante, né, o ponto de operação era esse, a carga varia bruscamente,
O torque eletromagnético, que é o da máquina, está vinculado à velocidade mecânica, ele não ia variar muito bruscamente, né? Ele ia acompanhar a dinâmica da velocidade. Porém, né, no primeiro instante, o torque eletromagnético estaria maior, ou nos primeiros instantes, ou no regime transitório, o torque eletromagnético está maior que a carga. Então, essa diferença é positiva. Tá? Então, o que vai acontecer com o sistema? Ele vai acelerar. Então, a velocidade vai crescer. Tá? Então, se ela estava nesse nível ômega 2 aqui, ela começa a se deslocar para cá, e aí o torque eletromagnético, enquanto a velocidade sobe, ele vai naturalmente caindo até, né, percorrendo pontos sobre a curva vermelha, até chegar aqui, ó, e se igualar com o torque, com o novo torque de carga. Tá? Então, esse comportamento, né, do torque eletromagnético acompanhar o torque de carga, se ele cresce ou se ele sobe, tá, dentro da região de operação típica da máquina, que é do ponto do pico de torque para frente. Então, esse comportamento é chamado de rejeição de carga. Então, a máquina tem capacidade de rejeição de carga. Ok? É automático, a gente não tem que fazer nada. Esse exemplo aqui todo, né, até bom constar, né, a gente está fazendo tudo aqui assumindo partida direta. Tá? Então, não está com inversor. Tá fazendo igual a gente viu no laboratório de máquinas, nos ensaios a vazio das máquinas elétricas. Então, ele está tendo conexão direta à rede, igual o caso desse desenho aqui, ó. Tá? A alimentação dele é pela rede. Bom, então nessa proposta, as equipes de processo podem impor a carga que elas quiserem, né, que o torque eletromagnético vai tentar acompanhar o nível de torque de carga. Tá? Então esse é o comportamento no mundo mecânico. O que acontece no mundo elétrico? Vamos ver aqui no mundo elétrico agora. Para entender o que acontece no mundo elétrico, o que a gente vai fazer? Buscar os nossos modelos mecatrônicos. Lá a gente vai achar as respostas. Bom, um modelo adequado para a gente poder entender esse comportamento aqui, né, considerando que essas cargas excessivas são aplicadas por longos intervalos de tempo, é o modelo em regime permanente. Tá? Elas são aplicadas por um tempo maior do que os tempos transitórios do sistema eletromagnético da máquina. Tá? Então, os transitórios são extintos no mundo eletromagnético e a carga mecânica ainda está alta. Tá? E a máquina opera, né, por um tempo longo, com velocidade constante e torque de carga constante. Então, a gente está no cenário de regime permanente. E a gente tem um modelo, né, para tratar a máquina em regime permanente, né, que a gente até apresentou no laboratório, que é esse modelo aqui. Com os parâmetros do circuito equivalente da máquina, aqui é a indutância de dispersão do rotor, aqui é o termo de conversão de energia, dispersão do rotor, a indutância mútua, aqui embaixo, a resistência de estator e a indutância de dispersão do estator. Ok? Bom, aqui a gente vai ter a corrente do estator, que a gente tem, né, destacado como elemento responsável, né, ou altamente responsável pela produção de potência térmica, a corrente do rotor e a corrente no ramo de acoplamento mútuo do estator com o rotor. Bom, nós vimos no laboratório que essas impedâncias da máquina possuem valores muito diferentes, tá? E a gente até analisou essas impedâncias, né, sob a ótica de não nos restringirmos a uma potência específica.
Vamos fazer uma análise que só vale para a máquina de 50 cavalos, ou uma análise que só vale para uma máquina de 100 cavalos. A gente se blindou disso, né, para conseguir fazer análises que sejam válidas para máquinas de quaisquer potências, quando nós representamos as impedâncias do conjunto em PU. Aí eu falei com vocês, nós temos faixas típicas para essas impedâncias em PU. Eu estou colocando aqui em azul. Ok? E pela grande diferença no valor dessas impedâncias, a gente mostrou, né, que próximo aqui ao ponto de operação, né, que essa região que a gente estava fazendo as análises aqui na curva de torque da máquina, que a gente pode simplificar o circuito equivalente. Né? Você tem elementos com associações série e paralelo, e esses elementos com uma diferença muito grande em seus respectivos valores de impedância. E aí uma simplificação possível é essa aqui, ó. Essas duas impedâncias aqui são bem pequenas, então a queda de tensão, quando você impõe tensão no estator aqui, a queda de tensão sobre elas é muito baixa, quase toda a tensão chega no ramo mútuo. Então é como se o ramo mútuo tivesse conectado direto com a rede, e o ramo do rotor, né, tem o termo de conversão de energia muito maior do que a indutância de dispersão. Né, próximo aqui do ponto nominal de operação, esse escorregamento é quase que igual à resistência do rotor. Tá? Então esse termo aqui é aproximadamente um PU, enquanto esse termo aqui vai ser 0,075 mPu. Tá? Então dá uma diferença de 16 vezes nessa associação séria aqui. Ó. Então basicamente, né, a impedância equivalente toda é o termo de conversão de energia. Bom, e aí o que a gente observa, Marcelo? Próximo ao nível nominal de operação, né, com cargas aqui próximas ao nível nominal ou maiores, que é o contexto que nos interessa, que é o contexto de sobrecarga, tá? A corrente de estator vai ficar maior do que um PU, né? Ou um PU, se for um nível nominal, ou maior do que um PU. Tá? Só criar espaço aqui dentro da máquina. E aí, com essa corrente de estator aqui próxima a um PU, né, a corrente do rotor dá quase um PU também. A gente provou isso no laboratório, e essa diferença ocorre porque, né, a máquina próxima ao ponto nominal ela tem um fator de potência alto, então se você colocar um PU de tensão, a corrente de estator aqui vai estar quase em fase com a tensão, o fator de potência é elevado, o cosseno do ângulo entre tensão e corrente é próximo a zero. A nossa corrente de magnetização que está aqui, então, ela tem um valor aproximado de 1/3 de PU, tá? E aí a corrente no ramo do rotor, que está aqui, né, ela seria ortogonal à corrente do ramo mútuo, tá? Então você teria aqui a corrente de magnetização, que é a corrente numa reatância, a corrente no rotor, que é uma corrente numa resistência, os dois estão em paralelo, né, com a mesma tensão, então eles são ortogonais, tá? E a corrente de estator é a soma dos dois, né, que poderia ser obtido pela soma do vetor espacial aqui dessas duas correntes, tá? E aí você vai observar nesse cenário, né, que se a corrente de estator, que é a hipotenusa desse triângulo, se ela for um PU, e se um dos catetos aqui, que é a corrente de magnetização, se ele for 1/3 de PU, tá, a corrente do rotor, que é o outro cateto, ela vai ser dada pela raiz de 1 ao quadrado menos 0,3 ao quadrado, né, menos 1/3 ao quadrado. Então, se tirar a raiz disso, vai dar a raiz, o resultado, né, vai ser a raiz de 1 menos 1/9, que é 0,1.
Então, mais ou menos aqui a raiz de 0,9, que é aproximadamente 1. Tá? Então, por isso que eu falei que a corrente do rotor aqui, ó, é quase um PU também. Tá bom? Então, com a corrente do estator próxima à corrente do rotor, nessa faixa de operação da máquina, né, com torques próximos do nominal, você pode fazer uma segunda simplificação do modelo da máquina para isso aqui, ó. A corrente de estator, que sai, né, do alimentador do estator, basicamente igual à corrente do rotor. Ok? E aí a gente observa nesse cenário o seguinte, ó, que o torque eletromagnético da máquina, que é o torque que se iguala ao torque de carga, igual a gente explicou aqui, ó, na curva da máquina, tá? Então, o cliente vai impondo a carga mecânica que ele quiser e o torque eletromagnético corre atrás de empatar com ela, né, ou rejeita a carga. Então, esse torque eletromagnético, ele tem uma expressão que foi deduzida aqui no contexto da máquina em regime permanente, a gente deduziu no laboratório, e eu vou transcrevê-la aqui, ó, ela valia, né, a expressão era dada por essa equação aqui, ó. Ok? Bom, nessa expressão, né, só recordando, tem um termo que é o escorregamento, que mede a diferença da velocidade do campo girante para a velocidade da peça mecânica. Né? Na curva de torque da máquina, esse escorregamento aparece, né, em sentido oposto ao eixo da velocidade. Se a gente colocar aqui o torque em função da velocidade mecânica, está aqui a curva do torque eletromagnético. Tem um ponto aqui, ó, o ponto de torque nulo, onde vamos colocar o ômega R, que é a velocidade equivalente vista dos terminais, velocidade mecânica equivalente vista dos terminais elétricos, tá? Então, quando o torque eletromagnético está zero, significa que a velocidade mecânica é igual à velocidade do campo girante. Certo? Era a condição para uma máquina de indução não desenvolver torque. Tá? Porque se a velocidade mecânica do rotor está igual à velocidade do campo girante, você não tem variação de fluxo magnético nos caminhos fechados do rotor, nas espiras do rotor. Você não tem tensão induzida por primeira lei de Maxwell, você não vai ter corrente com isso, e por segunda lei de Maxwell, sem corrente você não tem o ímã do rotor. Então a máquina não vai desenvolver torque. Tá? Então é o ponto de torque nulo, é o ponto onde a gente tem o escorregamento zero. Né? Quando a velocidade mecânica está igual à velocidade do campo girante. Aqui, ó, esse é o eixo da velocidade mecânica, e quando ela está igual à velocidade do campo girante, que é ômega E. Tá? Então, nesse ponto você tem escorregamento nulo, e quanto menor for a velocidade mecânica, maior vai ficando o escorregamento. Né? Então, decrescer a velocidade mecânica significa andar para cá, o que significa crescer o escorregamento. Aqui, ó. Inclusive, se o eixo estiver travado, se a velocidade mecânica for zero, o escorregamento vai ser ômega E sobre ômega E, vai dar 1. Então, com velocidade zero, a gente tem aqui escorregamento 1. Tá bom? Então, estou destacando aqui, né, o conceito do escorregamento e o que ele representa, porque nós vamos usar desse conceito nas nossas análises de manutenção. Né? Ele apareceu aqui na expressão do torque eletromagnético,
que em regime permanente é igual da carga, e aí convém que a gente entenda o que ele representa para saber o impacto dele na sobrecarga, em mecanismos de sobrecarga da máquina. Tá? Bom, aqui, pessoal, se a gente tomar do circuito equivalente, tá, nós vamos observar que o módulo da corrente de estator vai ser a relação entre a tensão sobre a impedância pela qual essa corrente circula. Então, vai ser Vs dividido por Rr sobre S. Então, vai ser S vezes Vs dividido por Rr. Tá? Então, eu vou substituir esse valor do escorregamento aqui, ó, tá? Para caracterizar o torque em função somente da corrente, né, que é o que a gente gostaria de fazer conforme a estratégia que a gente montou. Aqui, ó, está tentando ver como os mundos mecânico, elétrico e térmico se acoplam, né, em eventos de carga excessiva ou sobrecarga. Então, o torque eletromagnético, né, com essa substituição matemática que a gente propôs, teria esse valor aqui, ó. Aliás, aqui está tudo ok, só um detalhe. Na substituição, nós não substituiremos o escorregamento aqui, ó, nesse primeiro momento. Então, vamos primeiro substituir o IS aqui, ó, tá? Então, como ele aparece ao quadrado, eu vou colocar esse termo todo, que é o IS, ao quadrado. Bom, fazendo aqui simplificações, nós vamos observar o seguinte: esse S corta com o quadrado aqui, e esse quadrado do RR corta aqui com RR. Nisso, então, nós vamos observar que o torque, ele vai ser torque eletromagnético ele vai ser proporcional ao escorregamento. Tá? Então, com partida direta, a amplitude da tensão aqui é constante, né? A gente não muda isso. Os demais parâmetros aqui são constantes também, né? A frequência de alimentação constante em partida direta, e o RR quase que constante. Pode até variar com a temperatura, mas naquela faixa de operação que a gente está ali, ele não muda tanto. Tá? Então, a gente está vendo aqui que o torque ele é proporcional ao escorregamento, o torque eletromagnético. Logo, o torque de carga também vai ser, né? Em regime permanente, igual a gente está analisando, sempre o torque eletromagnético vai estar igual ao torque de carga. Tá? Logo, né, se o torque eletromagnético é proporcional ao escorregamento, o torque de carga também vai ser. Tá? Então, quando a equipe de operação impõe carga alta, naturalmente ela vai forçar a máquina a operar com muito escorregamento. Tá? E aí, escorregamento excessivo, igual a gente está vendo aqui na curva apresentada à esquerda da minha tela, esse escorregamento excessivo, ele vai fazer com que o torque cresça. Né? Aliás, o torque cresceu, o escorregamento cresceu. A relação de causa-consequência é diferente. Tá?
Então, você vai ter essa relação de proporcionalidade aqui nessa faixa de operação típica da máquina. Ok? Bom, e com essa relação, né, ou seja, torque alto, torque de carga alto, implicando em escorregamento mecânico alto, nós teremos também corrente de estator excessiva, tá? Por conta dessa expressão aqui, ó. A expressão está mostrando, ó, que a corrente de estator é proporcional ao escorregamento, tá? Então, nós observaremos nos terminais elétricos da máquina um crescimento da corrente de estator proporcional ao torque de carga em regime permanente. Cresceu a carga, cresce o escorregamento, cresce a corrente de estator. Tá? Bom, e aqui a gente conclui então a segunda etapa, né, da nossa estratégia para modelar, né, o acoplamento entre os mundos. Então a gente entendeu aqui o impacto da carga mecânica sobre o sistema elétrico. Agora vamos entender o impacto disso no sistema térmico. O que acontece com a temperatura do motor. Então, com esse crescimento da corrente de estator, né, o que vai acontecer com a temperatura da máquina? Vamos perguntar ao modelo térmico. Né? Ficou na dúvida, né, do que vai acontecer num sistema complicado desse, vai no modelo, sempre volta no modelo, lá vai estar a resposta. Então, no caso aqui, a gente viu, pela aula de ontem, que essa corrente de estator, que vai ser excessiva, né, durante uma sobrecarga, ela vai impactar na fonte de potência térmica da máquina. Então está aqui o circuito térmico, aqui está o ambiente para onde a gente vai descarregar o calor, e aqui está a fonte de produção de potência térmica. Né? Tem os diversos mecanismos de produção dessa potência térmica, mas como nós explicamos na quarta-feira, né, o principal deles, né, são as perdas no cobre. Vai valer o quê? 3 vezes RS mais RR vezes o módulo da corrente de estator ao quadrado. Tá? Então, essa potência térmica, pelo encadeamento aqui, né, de afinidades nos mundos térmico, elétrico e mecânico, ela também vai ser proporcional ao quadrado do torque de carga. Em regime permanente. Então quer dizer o quê? Que se a gente colocar uma carga mecânica excessiva no eixo, nós vamos produzir uma potência térmica excessiva no interior da máquina. Tá? E aí, pessoal, o que acontece com essa potência térmica? Ela faz as vezes de uma fonte de corrente, né? Em regime permanente, essa corrente aqui do circuito, ela não vai circular pela capacitância térmica, né, ou capacidade térmica do motor, né, um capacitor em regime permanente para um circuito DC, ele está carregado, né, e não circula mais corrente nele. Então ela viria toda para cá, ó, em regime permanente, tá? Então essa temperatura do motor aqui, ó, né, fazendo um análogo aqui com o circuito elétrico, ela seria igual à temperatura do ambiente, que né, se apresenta aqui, mais o aumento de temperatura entre o ambiente e o interior do motor, que vale quanto? A resistência vezes o equivalente da corrente, que é a potência térmica. Então, a temperatura aqui no motor seria igual à temperatura ambiente
mais a resistência térmica vezes a potência térmica, que é proporcional ao quadrado da carga. Então, se essa potência térmica aqui, se a carga está excessiva, a potência térmica também fica excessiva. E aí a temperatura do motor também vai ficar. Tá? Então, né, dinamicamente dizendo, isso aí falando em regime permanente, tá? Em termos dinâmicos, igual a gente viu na aula de ontem, né, esse comportamento vai ser manifestado da seguinte maneira, ó, né, com o passar do tempo, você vai ter aqui a temperatura do motor, tá? Tem um nível máximo que ele suporta operar, de acordo com a sua classe de isolamento, né, que está relacionada à estrutura química do verniz isolante que envolve as bobinas de cobre. Tá? Então você vai ter uma temperatura máxima que esse verniz pode operar para garantir que ele vai ter uma vida útil aproximada de 2.000 horas. É o que a norma preconiza. Tá? Então, o motor, né, vai estar operando num determinado nível, aqui uma determinada temperatura, já há um certo tempo, e aí, de repente, quando houver um aumento de carga, vamos até colocar aqui a carga aqui embaixo e a corrente também, colocar aqui a amplitude da corrente do estator e o torque da carga, tá? Então, o sistema, ele vinha operando, né, com um torque de carga menor ou igual ao torque eletromagnético nominal da máquina, né? Ou seja, se a máquina estiver operando com torque eletromagnético nominal ou menor, significa que o sistema de resfriamento consegue dissipar o calor produzido no interior da máquina para o ambiente sem permitir que a máquina exceda sua temperatura máxima. Aqui, tá? Bom, e aí com essa operação também, né, nós vamos observar a corrente do estator em níveis menores do que o nominal. Tá? Se o cliente impõe uma carga alta, e aí é da escolha dele, tá? Ele vai impor uma carga alta na ponta de eixo, essa carga subiu e ficou maior do que a nominal, né? Vamos marcar aqui também o nível de carga nominal. Então ele está impondo uma carga maior que a nominal. O que vai acontecer? O escorregamento da máquina cresce, igual a gente analisou pelo circuito equivalente dela, e aí a própria corrente de estator vai crescer. A amplitude dela vai crescer. Tá? Lembrando, é uma corrente alternada, que a gente está representando só a amplitude das cossenoides das correntes em cada fase. Então ela vai crescer, né, vai ficar com um nível maior do que o nível nominal. Com isso, pessoal, né, a gente vai aumentar aqui a nossa potência térmica, né, que é proporcional ao quadrado do torque de carga ou ao quadrado da corrente, né, e com o aumento da potência térmica, igual a gente analisou aqui no circuito equivalente, né, está aumentando a entrada, né, o valor da entrada do sistema, nós vamos observar um crescimento exponencial da temperatura, né, com uma outra dinâmica, não é a mesma dinâmica do torque de carga ou da corrente, é bem mais lenta, tá? Mas ela vai crescendo, crescendo, crescendo até atingir um nível de regime aqui, né, nesse instante de tempo, que vai ser essa temperatura que a gente calculou aqui, ó.
temperatura de regime permanente, tá? Essa aqui, ó. Θ ambiente, temperatura do ambiente mais a resistência térmica vezes a potência térmica, tá? Que é maior do que a temperatura máxima especificada para o verniz isolante, tá? E aí, se a sobrecarga não for rapidamente removida, a gente vai queimar a máquina, né? Porque a vida útil dela cai pela metade a cada 10 graus Celsius de aumento na sua temperatura. Tá? Então, aqui a gente estamos aqui com a temperatura maior do que a nominal, né? Então, a vida útil dela vai reduzindo até queimar. Tá? Então, a gente precisa, né, nesse tipo de contexto, remover o mecanismo de produção de potência térmica rapidamente. Tá? Por vezes, nós não somos capazes de tirar a carga mecânica do eixo, né? São corpos enormes, né, sendo deslocados pelos manipuladores mecânicos. Agora, a gente é capaz de desconectar a máquina da rede e anular a corrente de estator, mesmo que exista carga no eixo, né? Que é o que a gente implementa no sistema de proteção. Então, se o tempo começar a ficar excessivo demais, né, de aplicação dessa carga, né, e de manutenção de uma corrente de estator alta, o relé de proteção, a gente mostrou aqui em cima, né, ele vai tentar e efetivamente vai implementar, né, a desconexão da máquina com a rede, né, anulando assim as correntes de estator. O sistema a gente vai abrir essas chaves, tá? De tal forma que essas correntes venham a zero, né? Com as correntes vindo a zero, a gente vai cessar, né, a produção de potência térmica da máquina, tá? E aí o que vai acontecer, né? Nós observaremos aqui, só esticar os eixos um pouquinho. Então, quando isso acontecer e a gente interromper a corrente, né, a temperatura vai começar a cair, né? Agora nós temos o nosso circuito térmico com a potência térmica igual a zero, né? Então, o que vai acontecer? O capacitor térmico, a capacidade térmica da máquina, fazendo um análogo com os circuitos elétricos, né, ele começa a descarregar aqui, né, nesse laço, e aí a sua energia é enviada para o ambiente, né, reduzindo então a temperatura ou o potencial elétrico nos seus terminais, que faz às vezes da temperatura da máquina. Então ela vai cair exponencialmente até empatar com a fonte fria, que é o ambiente. Digamos que essa aqui seja a temperatura ambiente. Opa, voltou aqui, Marcelo, tinha perdido minha conexão. Então, a temperatura da máquina, eu estava explicando aqui, ó, que a temperatura da máquina, né, a partir do momento que exista
né, a abertura, a desconexão, né, da máquina com a rede, né, a corrente vai se anular e a potência térmica da máquina, produção de potência térmica também se anula, e aí, em regime permanente, a temperatura da máquina empata com a do ambiente. Tá? Então, se isso acontecer suficientemente rápido, tá? Se esse evento aqui de abertura, né, da seccionadora ou do disjuntor, se isso acontecer suficientemente rápido, a máquina não queima. Tá? E aí, essa abertura, porém, vai tirar a máquina de produção, ela não vai estar mais produzindo. E aí a gente vai receber uma mensagem, né, do relé de proteção avisando sobrecarga. Tá? E aí pode saber que por algum mecanismo, por algum motivo, existe carga mecânica excessiva no eixo. Tá? E aí, antes de se reestabelecer a operação da máquina elétrica, a gente tem que atuar sobre a causa raiz dessa carga excessiva. Tá? A gente tem que tirar essa carga excessiva do eixo do motor. Ok? Porque se a gente insistir em ligar a máquina de novo com a sobrecarga, né, a gente vai colocá-la em risco novamente e potencialmente queimá-la. Tá? Tem gente que insiste em rearmar a máquina, mesmo quando, né, a sua temperatura ainda está alta. Tipo assim, ó, a temperatura nem caiu ao nível ambiente, a pessoa já deu um rearme. Ela cresce de novo, ó, e ultrapassa a máxima que o verniz isolante suporta. E aí o relé de proteção desarma. Aí antes dela cair a níveis seguros, ele rearma de novo. Então ela passa um tempo muito longo com temperaturas maiores do que a máxima suportada pelo verniz isolante. Tá? O tempo inteiro aqui, ó, ela está com temperatura alta. Tá? O que vai acontecer então? A gente vai acelerar o envelhecimento do verniz, ele vai romper, vai ter curto, a máquina vai queimar. Tá? Então tem que se achar a causa raiz, né, que vai estar aqui. Ó. Opa, manda, Marcelo. Tô escutando, beleza. Eu tenho uma máquina que a dinâmica de entrada de carga nela seja alta. Mas mesmo essa dinâmica não ultrapassa o nominal do motor. Isso é um problema também? Tipo, tá sempre entrando carga, tipo, a dinâmica alta mesmo, questão de tipo 3 cargas por segundo entrando lá. Tem problema não. O que acontece, né? O torque de carga, ele, em algumas plantas mecatrônicas, ele é um sinal de dinâmica alta, pode entrar até em degrau. Agora, se ele não exige correntes altas, não tem problema. Tá? O que teria problema, que a gente vai até comentar agora, são recorrentes partidas. Tá? Então, se você promover um número excessivo de partidas por hora, aí você corre o risco de queimar a máquina. Agora, a máquina já partiu. Se você já está com velocidade próxima ali da síncrona, da nominal, se você faz várias aplicações de carga ao eixo, não tem problema não. Tá? Beleza. Bom, então aqui a gente, né, com essa, né, caracterização, a gente tem que achar aqui a causa raiz, tá, do desarme. Muitas vezes vai ser carga mecânica excessiva.
tá? E a gente tem que tirar essa carga mecânica excessiva do eixo, tá? E igual a gente até comentou agora, com a sua intervenção, que até foi muito oportuna, essa carga excessiva no eixo, né, ela é caracterizada por um nível de carga em newton-metros maior do que o nominal do motor, tá? Se a carga não ultrapassa o nível nominal, ela pode ter a dinâmica que ela quiser, ela pode entrar e sair várias vezes, não tem problema. Tá? Ela poderia estar aqui entrando e saindo várias vezes, mas com valores menores do que o nominal. Aí não tem problema não. Tá? Bom, então, quais são os cenários típicos, né, que a gente vai ter carga mecânica excessiva? Né? Então, vou desenhar aqui alguns exemplos para massagear a nossa mente, né, para a gente poder melhorar os nossos mecanismos de investigação durante manutenções. Tá? Porque aí né, o problema não conta para a gente abertamente o que está acontecendo com ele, a gente tem que achar. Então, é uma investigação mesmo. Tá? Então, alguns exemplos de sobrecarga, começando aqui com içamentos, né? Vai acontecer assim, ó. Por exemplo, você pode ter aqui um içamento de uma carga útil qualquer, e por algum motivo a equipe de operação decidiu içar uma massa maior do que a massa nominal para a qual a ponte foi projetada. Né? Você vai ver lá na ponte, ó, capacidade de 32 toneladas, 100 toneladas, né? E o próprio motor, né, tem a sua capacidade de torque também limitada. Então você vai ter aqui um torque eletromagnético desenvolvido no eixo da máquina, né, e o torque da carga mecânica desenvolvido pelo planeta Terra, que está puxando essa massa, né, na direção do centro do planeta, configurando a força-peso. Então, esse torque de carga, né, vai ser dado pela força-peso vezes o raio do drono. Tá? Pelo que a gente acabou de comentar, né, no mecanismo de rejeição de carga da máquina, quando esse torque de carga estiver excessivo, o torque eletromagnético também fica e a corrente de estator também vai ficar. Logo, a potência térmica também. Tá? Então, em içamentos, né, se você tem desarmes por sobrecarga, muito potencialmente você está exigindo o deslocamento de uma carga maior do que a nominal. Tá? E aí vale para qualquer movimento contra o campo gravitacional. Não precisa ser um movimento inteiramente na vertical, né? Pode ser um movimento inclinado, igual algumas correias de produção de minério, por exemplo. Tá? Você vai ter roletes aqui, tracionados por máquina elétrica, né, com uma carga qualquer aqui em cima, né, uma massa, e aí vale a mesma abordagem nossa, né? Você pode ter um ou mais roletes tracionados, você vai ter um torque aqui eletromagnético, por exemplo, nesse sentido, para subir com a carga, tá? Existe a força-peso sobre essa massa atuando aqui, né? Esse sistema aqui tem uma determinada inclinação, colocar um ângulo θ qualquer, tá? E aí você vai ter uma componente do peso aqui, que é a P seno θ.
tá? E aí, se você quiser fazer com que essa massa se desloque para cima, você vai ter que criar uma força, que estiver se deslocando com velocidade constante, né? Você vai ter que imprimir na correia uma força igual à força P seno θ. Tá? Essa força impressa na correia significa uma força contrária no rolete, tá? Considerando aqui o contato do rolete com a correia. Então, você vai ter a força P seno θ para cá, e consequentemente o torque de carga em sentido oposto, que vai ser aplicado ao eixo da máquina. Tá? Ou a uma transmissão e vai acabar chegando no eixo da máquina. Logo, então, se você tiver com a massa excessiva, tá? Você vai aumentar o peso, né? Aumentar essa componente aqui na direção do movimento, a P seno θ, né? Aumentar a força que a correia tem que fazer para tracionar essa massa. Por ação e reação, você vai aumentar a força no rolete, isso vai aumentar o torque de carga. Aumentando o torque de carga, pelo mecanismo de rejeição de carga, nós vamos crescer o torque eletromagnético. E aí, ao crescermos o torque eletromagnético, a gente aumenta a corrente, a gente aumenta, igual a gente mostrou, aumenta o escorregamento, aumenta a corrente do estator e aumenta a potência térmica. Tá? O que vai queimar a máquina é a energia térmica excessiva e não a potência térmica. Né? Para se ter uma energia térmica excessiva, você tem que manter esse nível de potência térmica por um longo tempo. Tá? Então, aqui é outro exemplo, né, de um sistema que, se tiver, né, com uma proteção bem parametrizada, ele vai desarmar por sobrecarga. Tá? Aí pode saber que tem carga excessiva no eixo. E aqui, Marcelo, pode ser tanto a massa, né, transportada, tá, como pode ser algum rolamento de rolete que quebrou também. Tá? É outra possibilidade, né? Ou então a correia se deteriorou em um ponto, rasgou em um pedaço. E aí, na hora que ela está passando com os roletes, uma parte do corpo dela está assim para baixo, sabe? Batendo nos roletes, na hora que ela fizer o movimento de subida. Né? E ela vai travando os roletes também, acaba promovendo o mesmo efeito de carga mecânica excessiva. Tá? Então, todos eles aqui nesse cenário, nesse processo específico, seriam potenciais causadores de um desarme por sobrecarga, que é o que a gente está, né, estudando nesse tópico. Um outro exemplo aqui seriam os laminadores. Então, quando você lamina uma peça, você vai reduzir a área de seção transversal da peça. Por exemplo, nessa configuração aqui, ó. Você pode ter um ou dois cilindros deste laminação tracionados, né? E você está desenvolvendo aqui o torque eletromagnético, e enquanto você está deformando essa peça, né, mecânica, ela vai oferecer resistência, né? Geralmente, inclusive, são níveis de torque de carga bem altos. Né? Laminação é um processo muito bruto, tá? Você vai ter torque de carga elevado aqui. E os esforços de laminação e, consequentemente, o torque de carga, né? Porque aqui, para você poder laminar, você vai ter que
promover força aqui no corpo, né, para fazer a laminação. E aí, por ação e reação, a mesma força que você imprimiu no corpo laminado, que está aqui, vai ser percebida no rolete que está no contato com ele, só que em sentido contrário, né? Então, você vai ter o rolete, né, ou o cilindro de laminação, recebendo forças de mesma magnitude e sentido contrário, que vai, então, né, com a força nesse sentido, a gente vai promover uma intenção de rotação para cá, ó, que é o torque de carga, tá? E nesse cenário, Marcelo, a gente pode ter a peça excessivamente dura para laminação, tá? Porque a temperatura da peça está baixa. Então, geralmente tem uma temperatura correta para se fazer a laminação, tá? E aí tem estruturas, os sistemas aqui antes do laminador, geralmente são os fornos de reaquecimento, que vão garantir que a peça receba, né, energia térmica de tal forma que a sua temperatura fique em um nível adequado e que garanta, né, que a gente vai conseguir processar a laminação com esforços, né, menores ou iguais aos níveis nominais que o laminador foi projetado. Tá? Então, quando a temperatura está baixa, você precisa de muita força para poder fazer a laminação, tá? Com muita força na peça, você vai ter que ter muita força no rolete e muito torque de carga. Por rejeição de carga, igual a gente estudou no início da aula, o torque eletromagnético vai empatar com ele, vai crescer. Tá? Com o crescimento do torque eletromagnético, nós observaremos um aumento do escorregamento, um aumento da corrente de estator e um aumento da potência térmica na máquina. Tá? E aí a gente tem que tomar alguma ação, né, para que essa potência térmica seja reduzida na máquina antes que a exposição da máquina a essa potência térmica por um tempo excessivo faça com que a sua energia térmica ou a sua temperatura fique alta. Tá? E para garantir que a gente não vai deixar não vai deixar a máquina ser exposta a essa potência térmica por um tempo muito longo, né, o relé de proteção vai promover um desarme por sobrecarga. Né? Então, aqui esse é um outro cenário, né, que a gente vai observar sobrecarga. Tá? Se começa a ter muitos desarmes em laminadores, pode um candidato, né, a se olhar a temperatura da peça que está chegando. Tá? Da mesma forma que eu falei aqui para as mesas de rolos, convém olhar também se os sistemas de mancal e rolamento não estão travando os cilindros, se eles estão preservados. Tá? Opa. Fala, Marcelo. Ô, Léo, lá no meu estágio, a gente está tendo um problema que está queimando muito motor de ventilador. Motorzinho de 2 CV. Aí eles resolveram queimar tudo agora, assim, junto. Aí abrindo lá os motores, eu não sei se chama aleta, que por dentro do estator que separa as bobinas. Isso, que elas estão tudo meio torta pro lado do sentido de giro do rotor. Não sei se é rolamento, porque lá parece que não tem plano de manutenção para lá. Acho que tem um tempo bom que os rolamentos não são trocados. Marcelo, eu acho que é um forte candidato, porque é o seguinte, as ranhuras, elas não vêm de fábrica, né, inclinadas, né, para nenhum lado, para nenhum sentido de rotação. Então, se
elas estão inclinadas, né, se algumas delas estão inclinadas, significa que alguma peça mecânica bateu nelas, sabe? E aí se alguma... O eixo, então, será que... O rotor, que aí é essa hipótese sua. O rolamento chegou no final de vida útil e ele deixou o rotor aproximar do estator e bater. Tá? E aí, na hora que ele bate, ele tira o verniz isolante dos fios, promovendo curto-circuito, e ele deixou uma assinatura, né, que foi essa deformação das ranhuras. Tá? Então, muito provavelmente. Nos catálogos da WEG, cara, se sugere trocar os rolamentos desses motores pequenos, nem trocar, é conferir o estado deles depois de 25 mil horas de operação. Tá? 25 mil horas, assim, é sensacional, né? Se pensar em termos de solução de movimento mecânico, só que em empresas que operam 24 horas por dia, você vai ter 1000 dias, né? 24 mil horas seriam 1000 dias, 25 mil horas é quase 1000 dias, tá? E aí 1000 dias são em torno aí de 3 anos, tá? Pode ser que eles foram colocados, né, foram instalados mais ou menos ao mesmo tempo, e aí os rolamentos de todos eles estão chegando ao final de vida útil mais ou menos juntos. Sim, entendeu? Sim. É que é uma área lá que são 65 desses ventiladores. Ultimamente, assim, você pegar no último mês, tem uns 10 já que amaram. Entendi. E como é ventilador, né, tipo, não muda a carga dele. Sim, sim. Nesse caso, Marcelo, rolamento, ele não estraga de uma vez, normalmente, tá? Vai chegando no final de vida útil, ele vai avisando que ele está acabando, tá? E aí, geralmente, as unidades, né, de monitoramento de vibração, eles conseguem identificar colocando acelerômetros no corpo do motor e processando a transformada de Fourier do sinal amostrado de aceleração, eles conseguem identificar algumas componentes espectrais que conotam defeito do rolamento. Tá? E aí existe, né, como promover manutenção preditiva, né, planejar a troca com alguns meses de antecedência antes deles chegarem no final de vida útil. Agora, se, por exemplo, foi rodando assim, rodando, ele não dá sobrecarga mesmo. Tá? Ele é uma carga baixa e geralmente ele é muito competente, inclusive, para não colocar carga no eixo. Né? Porque a ideia é que ele deixe o torque do seu motor disponível para tracionar a sua carga onde você ganha dinheiro e não tracionar o próprio rolamento. Então, vai passar um tempo, ele vai continuar operando sem sinalizar sobrecarga, tá? Só que aí, de repente, você começa a ter um comprometimento ou das esferas, ou da pista interna dele, ou da pista externa. A pista interna é que está no eixo do motor, a pista externa é que está no mancal, ou de um anel que garante ali a montagem das esferas. Ele passa no meio das esferas. Tá? Então, qualquer um desses 4 elementos pode deteriorar a um ponto que ele não consiga nem manter o eixo do motor alinhado mais. Você perde o alinhamento do eixo, pode perder muito mesmo. E aí, né, teria esse evento de colisão do rotor com o estator. Tá? Na hora que acontece, Marcelo, ocorre um travamento do eixo, tá? E assim, tem possíveis cenários, tá? Você tende a travar o eixo mecânico. E aí podem ocorrer a sucessão de eventos que a gente está discutindo na aula, tá? Considerando,
né, ou com a condição de que não se raspe das bobinas do estator o verniz isolante, porque na hora que o rotor vai e bate no estator rodando, ele pode tirar o verniz isolante das bobinas. E aí o evento é de curto-circuito ou sobrecorrente. Tá? E aí, se não tiver uma proteção específica para ela, para sobrecorrente, a máquina vai queimar. Agora, pode acontecer de se manifestar uma sobrecarga nessa colisão do rotor com o estator, a gente não degradar, né, não tirar o verniz isolante do estator, e aí a gente ganhar a ajuda de um sistema de proteção, né, seja um relé de proteção ou um disjuntor, que perceba a sobrecarga e desarme o motor rapidamente. Entendeu? Então, esse mecanismo que a gente está explicando na aula, ele não é descartado para salvar a máquina desse problema. Entendeu? Pode até ser que, né, se for essa a causa principal do problema, ele consiga nos ajudar. Tá? O problema aí, um segundo problema é que motores não queimam só por sobrecarga. Tem mais fatores, igual eu estou comentando. Se a gente arrancar o verniz isolante, quando o rotor bate no estator, nós vamos ter, na verdade, um evento de curto, né, uma sobrecorrente, que é um outro possível causador de problema. Entendeu? Entendi, valeu. Bom, e aqui então, Marcelo, como, né, mais um exemplo para a gente né, calibrar o cérebro para conseguir achar, né, onde que estão os defeitos, né? Tem cenários com injetores de plástico para fazer tubo de PVC, que às vezes a pessoa ou a equipe de produção quer acelerar, né, o ritmo de produção para cumprir um plano de produção qualquer. Tá? Então, você tem uma máquina elétrica que aciona um fuso, tipo um parafuso desse de furadeira. Tá? E aí você injeta, por exemplo, PVC quente, né? E esse PVC quente ele vai sendo deslocado para frente, né, pelo efeito do fuso. Então, você tem material aqui que eu coloquei em laranja, né? Ele vai deslocando para frente até encontrar um molde qualquer aqui na frente, né? Por exemplo, um molde de um tubo PVC, e aí compor a peça, né? Ficar no formato da peça que você quer montar. Tá? E o eixo de tração da máquina elétrica está aqui, ó. Se fosse uma furadeira grandona, né? E aí a gente está desenvolvendo torque eletromagnético aqui e vamos perceber o torque de carga resistente do sistema, né? E aí, se o operador comandar, né, uma velocidade excessiva para esse conjunto, né, a gente vai observar, né, um aumento da força resistente do material que está sendo empurrado pelo fuso. Né, o material tem propriedades viscosas, se você tenta empurrar ele mais rápido, ele aumenta a força resistente, e aí aumenta o torque de carga também. Tá? No contexto aqui de injetoras, né, é um outro cenário que a gente vai observar sobrecarga. Tá? Tem um cenário também, Marcelo, que se manifesta quando
a gente tem travamento de eixos, tá? Ou seja, são cargas tão brutas, né, que quase colocam a máquina em regime de partida de novo, né? E eles ocorrem quando? Por exemplo, em cenários onde você tem carrinhos deslocando, carrinhos tipo carrinho de trem, né, pequenos vagões de trem deslocando, e você tem uma deformação no trilho. Opa. Tá? Então, você vai ter ou o eixo dianteiro ou o eixo traseiro, ou ambos desse veículo aqui tracionado. Tá? Ele se desloca em um trilho e, por vezes, a gente vai observar que há uma deformação no trilho. Tá? Então, se a gente tiver deformação no trilho, o que vai acontecer? A gente tende a travar o eixo. Tá? Digamos que a gente está com o eixo de tração aqui, ó, com a máquina atuando, né? E a gente está desenvolvendo torque eletromagnético nesse sentido, ele está se deslocando no mesmo sentido, tá? Na hora que ele tocar esse trilho deformado aqui, ó, o torque de carga, que tinha um determinado nível, ele explode. Tá? E aí, se a deformação for muito extensa, tá? A gente vai observar, né, uma mensagem de sobrecarga do sistema de proteção, né? E esse caso aqui, ele é mais agressivo para a máquina até do que, ou potencialmente mais agressivo do que os outros anteriores, porque a gente tende a travar o eixo, tá? E nesse contexto de travamento de eixo, as correntes são ainda maiores, tá? Então aqui, ó, a gente tem, né, se a gente olhar aqui na curva de torque por velocidade da máquina, a gente tem o nível de torque nominal, que está aqui, não é o valor de pico, o torque eletromagnético nominal, que é o torque que produz um calor que a máquina dá conta de dissipar, ele é mais baixo do que o valor de pico. Vai estar aqui assim, ó. Tá? Cargas excessivas, né, elas tipicamente vão aparecer com valores nessa faixa aqui, ó, até 1,5 vezes no máximo aí do valor nominal, tá? Senão queima muito rápido. Tá? Geralmente aqui são torques de carga que você vai observar, né, que tem sobrecarga, porém sem travamento de eixo. Ok? Nesse exemplo aqui, quando você trava o eixo, né, o torque de carga é tão alto, tá, que por vezes a velocidade mecânica ela não vai cair até aqui, ó, você não vai ter só esse escorregamento aqui não, ó. Que já é um escorregamento alto, tá? Então não vai ser esse escorregamento aqui, tá? Você vai travar o eixo a ponto da máquina chegar aqui, ó.
velocidades bem baixas mesmo, tá? E aí, aqui, Marcelo, a gente expõe a máquina ao regime de partida, né? Lembrando aqui dos estudos e simulações que a gente fez na disciplina de máquinas, né? Enquanto a velocidade mecânica, né? Lembrando aqui até da partida, ó. Enquanto a velocidade mecânica não atinge esses patamares aqui, ó, tá? A gente vai estar em regime de partida. Então, essa velocidade aqui, ó, tá? É uma velocidade que leva a circulação da mesma corrente de partida, né? A gente viu lá na teoria que o sinal de velocidade mecânica ele crescia assim, por exemplo, ó, no tempo, aí no final da partida, né, ele estabilizava e durante todo o tempo de partida a corrente de estator é altíssima, tá? Aí nós não estamos falando mais de uma corrente de 150%, 140% da nominal, que é o que acontece aqui, ó. É 1,5 vezes nominal. Aqui nós estamos falando de correntes de estator, na partida, de 6 a 9 vezes a corrente nominal. Tá? E ela só cai, né, a patamares compatíveis com o sistema de resfriamento quando a partida acaba. Aí ela vai cair para a corrente de estator nominal. Então, se um evento igual a esse aqui promove travamento de eixo, tá? A máquina volta a ter velocidades nesse nível aqui, ó, e consequentemente correntes de estator nesse nível. Tá? Despenca a velocidade, na hora que ele passa daquele ponto que a pista está deformada, né, que o trilho está deformado, a corrente volta a patamares compatíveis, né, com o sistema de resfriamento. Ela vai produzir uma potência térmica que o sistema de resfriamento dá conta de dissipar. Tá? Então seria isso aqui, ó. Aqui no evento de travamento, ela explode a valores de partida, acaba o travamento e ela volta. Tá? Então, se a duração desse evento de travamento for muito longa, tá? O sistema de proteção tem que cessar a circulação de corrente na bobina da máquina. Vai haver sobrecarga. Tá? Então vai haver uma mensagem de sobrecarga também. E aqui, como essa corrente é exagerada, o tempo, inclusive, que o sistema de proteção vai aceitar, né, que a máquina fique nesse nível de corrente vai ser menor do que o que ele aceitaria nesses cenários aqui, onde tem sobrecarga, mas não é uma corrente tão alta assim. Tá? Bom, Marcelo, então o meu recado hoje seria esse. A gente vai dar sequência, né, nesse material semana que vem. Vou deixar a palavra disponível aí para tirar dúvidas ou quaisquer intervenções que você queira fazer. Ô, Léo, tem motor que acho que até na placa dele, esqueci o nome, tem lá na placa. Porque tem motor que é feito para ficar ligado 24 horas, mas tem motor que realmente precisa ficar dando partida nele direto. Uhum. Tem um parâmetro que chama número de partidas por hora, tá? E aí ele vai de encontro a esse último exemplo nosso. Porque se o número de partidas por hora for excessivo, a gente toda hora vai expor a máquina a esses níveis de corrente que eu estou apresentando aqui, né? 6 a 9 vezes a corrente nominal. E nesse cenário, a potência térmica
que varia com o quadrado da corrente, ela vai ser de 36, que é 6 ao quadrado, a 81 vezes maior do que a potência térmica nominal, que a máquina dá conta de dissipar. Então, o que vai acontecer com a temperatura da máquina, com o nosso modelinho térmico, né? Ela começa a crescer, cresce, né? E aí, digamos que acabou a partida, até aproveitando aqui o gráfico de cima, nesse instante de tempo acabou a partida da máquina. Aí ela começa, aqui está a temperatura do motor, essa temperatura começa a cair, porque nós reduzimos a potência térmica. Só que aí, antes dela cair, a gente já expôs a máquina, e já desligou a máquina e expôs ela a uma nova partida. E aí a gente desliga a máquina. Só que ela ficou desligada há pouco tempo. Antes da temperatura dela atingir a temperatura do ambiente, a gente já partiu de novo. Olha a tendência de crescimento aqui, ó. Tá vendo? Então, tem um parâmetro de placa da máquina chamado de número de partidas por hora. Tá? Você não pode pegar um motor elétrico com partida direta na rede e e promover um número excessivo de partidas. Tá? Porque senão vai queimar mesmo. Tá? Tem até uma manutenção que eu queria compartilhar com você, que eu fiz uma vez, que envolvia uma caixa d'água, tá? de um condomínio, né? E aí, o que aconteceu? Queimou por esse motivo, né? Número de partidas por hora. Né? Tinha lá a caixa d'água, tá? Tinha a boia de nível. Tinha a boia, né, para liberar a entrada ou saída de água, né? Aí o pessoal, isso era o sensor de nível. Tá? Tem mais de uma maneira de implementar. E aí, quando a água ficava baixa, né, você podia encher até a boca aqui, o pessoal ia consumindo a água no condomínio, o nível baixava. Só que na hora que o nível baixava, né, até esse patamar, por exemplo, ocorria a partida no motor da bomba. Tem um conjunto motobomba, né, que pegava a água de um outro reservatório e jogava aqui na caixa para completar o nível de novo. Só que o consumo do prédio, em alguns horários, era alto. E aí a água baixava muito rápido. E aí tinha que ser feita uma nova partida no motor. E aí a galera gastava a água toda rapidinho, outra partida. Gastava tudo de novo, outra partida. E esse motor estava queimando, ele não tinha sobrecarga nele, o número de partidas por hora estava excessivo. Tá? É um cenário aqui que ou se troca o motor por algum que aguenta um número maior de partidas por hora, tá? Ou se regula a partida dele permitindo que a caixa opere com um nível menor de água. Entendeu? Ou então coloca inversor de frequência. A saída mais cara, mas digamos assim, se não tiver para onde correr, porque aí o inversor ele não deixa a máquina partir com escorregamento alto, ele vai regulando a frequência de forma que o escorregamento sempre fique baixinho, a corrente não passa, por exemplo, de 1,5 vezes a nominal, ela não chega a 6, 9 vezes a nominal, ela fica no máximo em 1,5 vezes, tá? Funciona muito bem também, mas é uma solução mais cara. Tem que ver o caminho necessário. Boa, não estou advogando contra, só que, às vezes, uma coisa simples, igual partir o motor com um nível mais baixo de água na caixa, já seja suficiente para reduzir o número de partidas por hora. Tá? E a queima,
ela vai ocorrer pelo mesmo mecanismo que a gente mencionou aqui, né, de temperatura excessiva. Só que nesse caso, igual esse exemplo que eu citei, não vai dar desarme por sobrecarga. Porque o motor vai partir, durante a partida tem carga excessiva, só que o tempo é curto. Aí acabou a partida, o sistema de proteção, caso exista, não vai ficar monitorando as próximas partidas muitas vezes. Então, cada partida sozinha, ela não configura, ela não promove desarme por sobrecarga, porque ela dura pouco tempo. Só que o encadeamento dessas partidas, né, não permite que o motor se resfrie adequadamente, que é o que eu mostrei aqui, ó. E aí ele vai queimar. Então, nem desarme por sobrecarga nesse caso vai acontecer. Tá? Vai ser queima mesmo assim por número de partidas excessivas por hora. Tá? Nem tem mensagem quanto a isso. Tá? Alguns motores assim com relés mais sofisticados até vão ter, mas vários deles não tem monitoramento para isso. Tá? Beleza. Beleza. Você quer, cara, esclarecer mais alguma dúvida? Não, tranquilo. Tá tranquilo? Então tá bom. Então beleza, Marcelo. A gente se vê então quarta-feira que vem, tá? Uma boa noite e bom fim de semana para você. Beleza, você também. Boa noite. Valeu, obrigado, cara.